Vamos abrir nossas Bíblias para Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. E o título aí do que vamos falar hoje, da nossa mensagem, é Arrancando a Vitória dos Dentes da Derrota. Guarda isso aí. Arrancando a Vitória dos Dentes da Derrota. Eu acho que esse título é muito propício para este capítulo. É uma maneira de entender bem o que este texto de Romanos, capítulo 7, quer dizer. Arrancando a vitória dos dentes da derrota. Muito bem. Há um tempo atrás, não muito tempo atrás, eu fui convidado para dar algumas aulas para adolescentes, não em igreja, foi numa escola, e sobre o mito de Giges. Não sei se você já ouviu falar. Um mito grego, era uma aula de filosofia para adolescentes, e era para falar sobre o mito de Giges. O mito de Giges é o seguinte: Giges era um pastor na Grécia, é um mito, evidentemente, e ele estava lá pastoreando o seu rebanho, né, de ovelhas e tal, e ele caiu num buraco lá, e nesse buraco ele encontrou um morto, uma pessoa morta, lá nesse precipício que ele havia caído. E essa pessoa morta tinha um anel no dedo. Além de outras coisas ali, onde ele estava, no caixão, ele tinha um anel no dedo. E Giges ficou impressionado com aquele anel. Ele pegou o anel e ele descobriu uma coisa, que quando ele girava o engaste aqui do anel, né, ele girava o anel para baixo, ele ficava invisível. Ninguém via ele. Ele via todo mundo, mas ninguém o via. Depois, quando ele girava o anel para cima, ele aparecia, né? Então ele adquiriu essa possibilidade, esse poder de quando girar o anel, ficava invisível, quando girava para o outro lado, ele ficava visível. E ele ficou deslumbrado com isso, né? Ele descobriu isso e tal, ficou muito animado, e no fim da história, ele fez o seguinte: ele ficou invisível, entrou no castelo lá, né, na casa do rei, seduziu a esposa do rei, fez uma trama com ela, matou o rei e começou a assumir o governo do lugar. Então, com esse poder de ficar invisível, eu perguntei para os meninos lá o seguinte: antes de contar esse mito, de contar a história, eu perguntei para eles o que eles fariam se eles ficassem invisíveis. Se ninguém pudesse vê-los, eles arranjassem um anel desse tipo, né? Eu vou ficar invisível, ninguém me vê, o que vocês fariam? Eu falei isso para uns 400 alunos naquele dia, em horários e momentos diferentes. E eles disseram, eu ouvi as mais variadas coisas. Vou contar algumas para vocês, tá bom? Um deles falou assim: professor, o tio, né, professor e tal, eu ia viajar o mundo todo de graça. Eu ia para todo lugar do mundo. Eu ia para o aeroporto, ia entrar lá e ficar quietinho, ninguém ia me ver, eu ia para todo lugar sem pagar. Eu não ia pagar R$1 para viajar o mundo todo. Outros viraram para mim e falaram: professor, eu ia no McDonald's todo dia. Eu ia para o McDonald's. Outro falou assim: professor, eu ia dar uma olhadinha lá na casa da menina que eu gosto. O outro disse assim, essa não foi muito legal, mas ele disse: professor, eu ia morar na mansão da Playboy. Teve mais coisas que eu ouvi. Mas sabe, desses quase 400 alunos, sabe quantos disseram assim: eu ia tentar minimizar o mal do mundo, eu ia ficar escondido para pegar bandido. Sabe quantos falaram isso? Nenhum. Nenhuma pessoa nenhum adolescente disse que usaria um poder desses para fazer algo realmente louvável, justo.
mas sim essas trapaças, essas coisas que eles sabem que se fizer ao vivo e a cores, eles vão ter problema. O Platão contou esse mito aqui para dizer isso mesmo, que o justo, ele só é justo porque ele tem medo da punição. Porque se você deixar se o justo tirar a punição do justo e deixá-lo atuar por si somente, pelo seu poder somente, certamente ele vai fazer o mal. Certamente ele vai fazer o errado. E isso, a palavra de Deus, no capítulo 7 de Romanos, ele vai nos dizer exatamente essa coisa. O texto de Romanos, capítulo 7, ele mostra um outro quadro, um quadro diferente do capítulo 6 que nós vimos hoje de manhã. O quadro do capítulo 7 é de uma pessoa que gosta da lei de Deus, é uma pessoa que acha legal, acha interessante, reconhece o valor dos mandamentos de Deus, ele entende que a coisa é boa, mas ele não consegue obedecer, ele não dá conta, ele não consegue viver aquilo que ele entende que é bom, ele experimenta uma derrota diária, uma derrota constante, uma derrota plena. E nós queremos notar isso aqui. Observe só no versículo 12 do capítulo 7, que ele diz assim: por conseguinte, a lei é santa, a lei aqui é a lei de Deus, e o mandamento santo e justo e bom. Está vendo? Ele sabe que é bom, ele sabe que é justo, ele sabe que é interessante, é boas as coisas que Deus ensina e que Deus diz. E no verso 22, ele mais uma vez confirma isso, porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Ele fala, eu acho bom, eu acho legal isso aqui. Esse texto é um texto muito debatido. Se aqui está falando a respeito de uma pessoa convertida, que está vivendo as lutas da fé cristã, se é uma pessoa ainda não convertida, se a primeira pessoa que vai usar aqui é uma experiência de Paulo, ou se é um eu retórico, um uso retórico aqui, não é Paulo, mas é uma retórica. Existem essas questões, se é um crente lutando, ou se é um incrédulo que achou legal, entendeu as coisas de Deus, mas não consegue obedecer. Então, nós não vamos entrar nesses pormenores aqui, senão a gente demoraria muito para compreender e tal, mas uma coisa é fato nesse texto. Uma coisa é clara nesse texto, nós temos uma pessoa aqui que tem apreço, acha interessante as coisas de Deus, mas ela experimenta uma frustração imensa, porque pelo seu poder, pela sua força, pelas suas habilidades, ele não consegue obedecer, ele não consegue fazer aquilo que ele vê que é justo, que é bom, que é interessante, que vale a pena, que essas coisas de Deus são boas. Como muitos que nós conhecemos, como muitas pessoas que sabem, têm apreço, acham a Bíblia legal, acham a igreja interessante, acham que concordam que esse estilo de vida cristão, por exemplo, ele é bom, mas eles experimentam uma frustração, uma derrota constante, porque não conseguem obedecer. Ovídio, poeta antigo, da Roma antiga, ele dizia, eu vejo e aprovo as coisas excelentes, mas procuro as piores coisas. Eu vejo e aprovo as coisas excelentes. Ovídio não era cristão, mas ele sabia o que era interessante, bom. Eu vejo e aprovo as coisas excelentes, mas procuro as piores coisas. A gente tem uma derrota interior. E essa derrota que nós temos interiormente, ela foi causada pelo pecado. E é ruim quando nós enfrentamos isso. Imagine,
Ei, se você pudesse ficar invisível, ninguém vê o que você está fazendo, você não vai ser punido, não vai passar vergonha, ninguém vai te ver. O que você faria? É triste saber que a nossa mente pensa as piores coisas possíveis, as piores ações possíveis. E isso também acontece, é demonstrado aqui por essa pessoa de Romanos 7. Observe o verso 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Eu sei que a lei é boa, eu sei que a lei de Deus é boa. Se fosse Paulo, ele foi um judeu dedicado à lei, ele sabia o que era bom, quando ele era fariseu, por exemplo. O fariseu sabia que a lei era boa, mas lembra como eles eram hipócritas? É porque eles tentavam viver essa lei pela sua própria força, e ninguém consegue, porque nós estamos derrotados, nós nos tornamos maus, nós nos tornamos pecadores, nós nos tornamos limitados. Eu sei que não é a melhor mensagem de se ouvir no mundo, mas é verdade. Só porque não é bom de ouvir, não quer dizer que não tem que falar, porque a verdade tem que ser dita. Chega alguém no consultório do pastor Rimac com uma doença seríssima, gravíssima, ele olha ali, vê o diagnóstico e tal, ele tem que falar. É horrível, dói saber, mas tem que ser dito, para a pessoa procurar o tratamento e o que for. Então a Bíblia ela mostra que tentar servir a Deus pelos nossos esforços não vai funcionar, mesmo que a gente saiba que é bom, mesmo que a gente entenda que é legal. Nós temos uma limitação muito grande, como esse texto diz. Olha o verso 16. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. O que me limita é o pecado que habita em mim. E ele diz depois, porque eu sei que em mim, verso 18, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Bem nenhum. Não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim. Até eu quero, acho bom, mas não o efetuá-lo. Eu não dou conta. Eu sou limitado. Eu experimento uma derrota. Isso não é só Paulo, não pode ser só a vida de Paulo dizendo aqui. Pode ser que Paulo experimentou isso como um fariseu, mas esse também revela um quadro da raça humana, da humanidade inteira, de pessoas que sabem o que é bom e faz o ruim, sabe o que é certo, mas gosta do errado. Sabe o que edifica, mas ama praticar o que destrói. Nós temos isso dentro de nós. Verso 19, olha só. Porque não faço o bem que prefiro. Quem não prefere o bem? Todo mundo. Eu não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que detesto, esse eu faço. Eu prefiro o bem, mas eu faço o mal. Eu não sou tão bom assim perante Deus e sua lei e sua palavra. Verso 20, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, verso 21, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. O pecado ele não é um agente externo, não é a sociedade necessariamente que corrompe o homem.
É o homem que corrompe a sociedade. O problema está aqui, meus irmãos. O problema está aqui, meus amigos. Ele está em mim. E isso traz esse senso e essa realidade de derrota para uma vida, para uma família, para uma nação. Vide nossa nação, como a corrupção vem tomando conta do cenário. Pessoas ali entram sabendo o que é o bem, como governar melhor, medidas interessantes. Sabem, mas fazem o mal. Eu li esses dias em um livro dizendo assim, que o sumo do fruto proibido, lá do pecado do jardim, que o sumo do fruto do jardim ainda escorre em nossos queixos. Não há uma área da existência humana que não foi maculada pelo pecado. Por isso, nós experimentamos esse dilema interior. Isso não é peculiar a uma pessoa. Isso não é peculiar a um sujeito. Toda a raça humana, todas as pessoas enfrentam isso. Não conseguimos servir a Deus pelos nossos próprios esforços. Verso 22, ele diz: porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente me faz prisioneiro da lei do pecado, prisioneiro que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, que derrota, que derrota, eu não consigo. Eu tenho certeza que eu não estou falando de uma coisa anômala, que nós nunca experimentamos. Esse derrota, ela é real. E esse aqui diz: desventurado homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará, a ideia aqui do corpo dessa morte, desse ser que vive mais na morte do que na vida. Quem vai me livrar desse ser completo, que se corrompe todos os dias? Nós estamos experimentando essa derrota muitas vezes. Quem me livrará do corpo dessa morte? Você consegue ver nesse texto o quadro de derrota? Você consegue ver o quadro triste que nós estamos vendo aqui? Essa pessoa não tem chance. Não tem nada que ela, de si ou por si, possa fazer. Não tem. Não tem chance. É forte isso aqui. É tão forte que as pessoas ficam divididas. Espera, aqui está falando de um cristão, não um cristão. Não vamos entrar nesse mérito aqui hoje, essa noite. Mas o quadro é claro. De uma pessoa derrotada, impotente, incapaz de fazer o bem que ela acha tão interessante, tão bom. Uma pessoa derrotada. Só que o verso 25, ele é muito interessante. Ele diz assim: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. É como se o autor agora, aqui, Paulo, estivesse falando assim: ufa, mas ainda bem que tem Jesus. Ainda bem que existe Jesus. Porque só Ele é quem pode ajudar. E aí ele fala, por que é bom ter Jesus? Olha só. Ele fala, de maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus. Eu gosto da lei, mas segundo a carne da lei do pecado. Eu gosto de Deus, mas eu não obedeço. Então, para mim não tem jeito.
Mas ainda bem que tem Jesus. Ainda bem que tem Jesus. Porque Jesus aqui, ele é esse que Paulo está dizendo, Jesus é quem arranca a vitória dos dentes da derrota. A derrota é certa, mas ainda bem que tem Jesus, porque ele arranca a derrota, a vitória dos dentes da derrota. É isso que esse texto está dizendo. Sabe, uma vez eu morei num sítio dentro da cidade. E em sítio tem espaço, né? Pode ter animais e tudo mais. Eu era doido para ter um cachorro grande. Era criança e era doido para ter um cachorro bem grande mesmo. Eu era alucinado com isso. Minha mãe tal, finalmente deixou, lá tinha espaço e tal. E construíram um canil bem bonito, bem legal mesmo, bem estrutura boa. Me deram um cachorro, um pastor alemão, grande, imenso. E bonito o cachorro, pedigree, aquela coisa, cachorro maravilhoso. E coloquei o nome dele naquela ocasião de Radar, porque o cachorro, ele era muito esperto, tal, eu gostava do cachorro. E quando ele era pequeno, o pessoal falou, olha, é melhor construir o canil longe do galinheiro, porque tinha criação tinha galinhas no sítio. É melhor colocar lá, porque ele fatalmente, não adianta nem essa coisa de criar junto e tal, porque esse cachorro, a natureza dele é pegar a galinha, a tendência do animal, a natureza dele. Tá bom. Fizeram um canil para lá e tudo. Mas esse cachorro, ele cavou ele fez um túnel, esse pode. Ele conseguiu chegar aonde as galinhas ficavam, no galinheiro. E a minha mãe, ela me deu o cachorro e a minha obrigação era cuidar, né? Falou, eu te dou, mas você que cuida, aquela coisa toda. Então, fui lá, como de costume, para cuidar do cachorro. Quando eu cheguei, eu vi uma cena péssima, horrível. Ele estava deitado assim, com as patas no chão, com um frango, uma galinha lá na boca, a galinha dando uns espasmos assim na boca dele, a boca cheia de sangue, e ele ficava assim, mexendo a cabeça e tal, querendo brincar e tudo, e eu fiquei assim, paralisado com aquilo, falei, gente, como que eu vou fazer e tal, e eu tentava tirar a galinha, morrendo de medo da situação, de nojo, tudo junto, né? Eu ia lá tentar tirar, só que ele começava a rosnar. Aí eu voltava, enfim, foi uma luta, uma cena horrível, mas eu fui lá e eu tirei a galinha da boca daquele cachorro, porque ela ia morrer, ela não morreu, tirei, a gente começou a cuidar da galinha, ela não ficou muito bem, mas, né, assim, a vida dela mudou muito depois disso, ela ficou bem estranha, mas sobreviveu. Mas o que acontece? Eu tive que ir lá e tirar a galinha da boca daquele cachorro, porque dela mesmo, ela não tinha a menor condição de sair, ela estava destruída, ela estava acabada, ela já era, mais poucos minutos já era, mas graças a mim, que apareci lá e tirei a galinha da boca do cachorro. Felizmente, eu fui lá e tirei a galinha da boca do cachorro. E ela sobreviveu aos trancos e barrancos, mas sobreviveu. Sobreviveu. É isso que o pecado está fazendo com você. É isso que o pecado está fazendo com o nosso mundo. É isso que o pecado tem feito com as pessoas. Ele tem destruído nas suas garras, nos seus dentes, as pessoas que foram criadas para a glória de Deus.
E nós não podemos fugir dessa realidade. Mas graças a Deus que existe Jesus Cristo, que é o único, somente Ele pode arrancar a vitória dos dentes da derrota. Só Ele essa noite pode arrancar você das garras do pecado. E então o capítulo 7, ele é uma preparação para o capítulo 8, onde começa dizendo: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Tirou a galinha da boca do cachorro, pronto, já era, agora você é minha, eu vou cuidar de você. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Você não pode fazer nada por você, pelo seu pecado, nada. Mas Jesus está aqui essa noite. E Ele pode tirar você de qualquer derrota que esteja experimentando, em qualquer nível de derrota, em qualquer área. Ele pode salvar você. Eu queria muito convidar você a entregar a sua vida a Jesus Cristo. A gente não pode fazer nada por nós mesmos. De si por si, você e eu não podemos fazer nada. Mas você pode hoje correr para os braços de Jesus. Talvez a sua vida esteja dilacerada nos dentes da derrota. Mas graças a Deus, ainda bem que tem Jesus. E Ele pode nos tirar, arrancar a vitória dos dentes da derrota. Venha para Jesus, entregue sua vida a Ele. Não tenta mais andar sozinho, não tenta mais batalhar pela sua própria força, não tenta achar recurso que não seja a palavra de Deus e o Deus da palavra. É Ele, é nele. Ele é o Senhor da criação, é Ele que morreu na cruz. É graças a Deus por Ele, é Ele, somente Ele, que pode nos arrancar dos dentes ou das garras do pecado. Então, esse é o meu convite para você hoje. Quero que você entenda, assim como todos nós aqui, que não podemos vencer o pecado por nós mesmos. Você pode achar lindo a Bíblia, você pode achar bela a igreja, você pode gostar demais de ouvir, enfim, mas somente Jesus Cristo é que pode ir lá e tirar você das garras, dos dentes da derrota. Vem para Ele, corra para os seus braços, entregue a vida a Jesus Cristo. Ainda bem que tem Jesus. Graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo. Curva sua cabeça, feche seus olhos, por favor. Talvez isso que este texto nos diz, existem muitas questões nesse texto que nós podíamos conversar. Se é um cristão, se não é um cristão, se é o apóstolo Paulo, se não é, se é uma menção a Israel que tentou viver pela lei ou não. Existem questões aqui que nós podíamos estudar, mas uma coisa está claríssima nesse texto: nós estamos diante de um quadro de derrota, de alguém que está tentando, que gosta de Deus, que
gosta da palavra, que tem apreço profundo por ela ou pelas coisas dele, mas não consegue de jeito nenhum, pelo seu esforço, vitória. É um quadro de derrota. Talvez, em alguma medida, você esteja experimentando uma espécie de luta e não tem tido vitória sobre ela. Talvez você esteja enfrentando uma espécie de dificuldade, de frustração imensa por não conseguir agradar a Deus. Talvez você essa noite também entendeu o seguinte: realmente, não adianta mais tentar sozinho. Não adianta mais ficar assim na periferia da fé. Não está funcionando. Eu quero mesmo me entregar a Jesus Cristo. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Graças a Deus por Jesus. Esse texto de Romanos 7 vem triste. Ele é triste o capítulo todo. Só tem uma expressão ali de alegria. Graças a Deus por Jesus. A única. Eu acho que ela está ali para deixar claro para você e para mim que a única solução para você, para a humanidade, é Jesus Cristo. Por isso, eu convido, eu o chamo para entregar-se a Ele, se render e falar um brado de vitória. Tem dois brados nesse texto, um de derrota e um de vitória. O primeiro é: desventurado homem que sou. Não tenha medo de reconhecer essa verdade, não. Desventurado homem que sou. Mas tem um segundo brado nesse texto. Um segundo: graças a Deus por Jesus Cristo. Entrega a Ele, entrega a sua vida, corre para os seus braços, admite que só Ele pode nos arrancar dos dentes, das garras da derrota. Se você gostaria de entregar a sua vida a Jesus Cristo, do lugar onde está, levante sua mão e logo abaixe. Eu quero orar por você. Alguém hoje à noite? Alguém? Talvez nessa noite você esteja enfrentando uma frustração, uma luta, uma sensação de derrota, mas graças a Deus por Jesus Cristo, você quer hoje entregar-se, você quer depender do Senhor Jesus. No lugar onde está, levante sua mão e logo abaixo eu quero orar por você. Levante alto para que eu possa ver. Alguém? Amém. Amém. Vamos orar. Pai Celestial, graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus. Graças ao Senhor por Jesus Cristo. Deus amado, eu peço a Ti que a Tua preciosa palavra possa encontrar morada nos nossos corações. Se há alguém aqui que ainda não se rendeu a Jesus, que possa fazê-lo hoje, que possa fazê-lo quanto antes. Muito embora, Senhor, eu sei que se o Senhor não for e nos tirar das garras da derrota ou do pecado, não há nada que nós possamos fazer. Se o Senhor não for e nos tirar dos dentes da derrota, não há nada que possamos fazer. Nós somos homens desventurados, mas graças a Ti por Jesus Cristo, graças ao Senhor por Jesus Cristo, porque é por Ele
pelo poder do seu Espírito, que o Romanos 8 vai falar todo o capítulo sobre isso. É por Ele que nós temos a vitória. Te agradeço muito por Jesus e peço a Ti, Pai, que essa igreja, essa cidade, nossa nação, possa bater no peito e reconhecer a miséria da alma, a miséria em que estamos, para a qual estamos caminhando, sem reconhecer que o Senhor é Rei dos céus, é Rei da terra, é Senhor sobre a vida, é Senhor sobre a morte, é o Deus da ressurreição, é o Deus único que salva, que redime os homens e redime toda a criação. E só o Senhor pode nos ajudar, porque se depender única e exclusivamente de nós, o brado é: desventurados, homens que somos. Mas eu espero que o Senhor nos visite, o Senhor entre na história da nossa vida, das vidas aqui presentes, e o novo brado possa surgir essa noite. Graças a Ti por Jesus Cristo. Em nome de Jesus.